Olá pessoal, sou a professora Simone de Abreu e essa é a unidade 8 da disciplina Construção de Algoritmos. Vamos abordar o conteúdo vetor. Como objetivo dessa videoaula é apresentar a definição de vetor e como podemos utilizá-lo na construção de algoritmos. O que é um vetor? Antes de responder essa pergunta, vamos analisar o seguinte código. Nós temos aqui uma variável nota do tipo double, um laço que vai inicializar o contador, que no caso eu estou chamando de i, com 0, enquanto ele for menor do que 10, incrementa em mais 1. Estou solicitando a nota do primeiro aluno e fazendo a leitura dentro da variável nota. Então esse laço vai executar por 10 vezes. Primeira questão, ao final da execução do laço, qual vai ser o valor da variável nota? Então essa variável nota, ela terá armazenada apenas a última nota digitada pelo usuário. Mas e se a gente precisasse utilizar a terceira nota digitada após a execução do laço? Da forma que a gente fez o armazenamento das notas, nesse caso não seria possível, porque a cada entrada de nota, a anterior vai ser substituída. Então, ao final, só vamos ter o valor da última nota digitada. Então, como vimos, através das estruturas de repetição é possível trabalhar com várias entradas de dados do mesmo tipo, mas não é possível o armazenamento de todos esses dados de uma vez só. Como resolver esse problema? Utilizando o vetor. Vetor nada mais é do que uma variável homogênea unidimensional, ou seja, tem apenas uma dimensão e é homogênea por quê? Porque permite alocar dados somente do mesmo tipo, que vão possuir o mesmo identificador, ou seja, o mesmo nome, e vão ser alocados de forma sequencial na memória. Então temos aqui uma representação da memória principal, temos aqui um espaço de memória inteiro para guardar a idade de uma pessoa, um espaço de memória do tipo string para guardar o nome de uma pessoa, os nomes atribuídos, valores atribuídos, nome e idade, e aqui nós temos uma variável vetor do tipo double, chamada notas. Reparem que essa variável ela possui 1, 2, 3, 4, 5 espaços de armazenamento. E esses 5 espaços nós conseguimos referenciar através do nome notas. Como que a gente declara um vetor? Então o vetor primeiro ele é representado por um identificador, que é o nome do vetor, geralmente a gente usa a palavra no plural, o tamanho ou dimensão do vetor, que é a quantidade de elementos, quantos dados aquele vetor pode armazenar, e o tipo, que é o tipo de dado armazenado. Então pode ser qualquer tipo, int, float, double, string, char. E como que é a sintaxe de declaração de um vetor? O tipo de dado, o nome do identificador, ou seja, o nome do vetor, um abre e um fecha colchetes para indicar que essa variável é um vetor, a palavra reservada nil, o tipo novamente e entre colchetes a dimensão, ou seja, quantos elementos esse vetor vai guardar. Vamos ver aqui um exemplo de declaração, que nós temos um vetor notas do tipo double, estamos indicando que é um vetor com abre e fecha colchetes, e quantos elementos ele pode guardar? 5, ou seja, esse vetor pode armazenar até 5 notas. Lembrando que o par de colchetes indica que a variável é um vetor. Como exemplo de declaração de vetores, nós temos aqui a classe vetores, e dentro do método main, estamos declarando aqui um vetor notas de 50 elementos, um vetor idades do tipo inteiro de 100 elementos e um vetor cidades do tipo string de 350 elementos. Como que a gente faz o acesso aos elementos do vetor? Então temos aqui a variável vetor notas, que possui espaço para armazenar 50 notas. Então a primeira nota sempre vai estar referenciada na posição 0, que é o índice do vetor, e a última nota sempre vai estar referenciada na posição, que é o tamanho do vetor, a dimensão dele, menos 1, ou seja, 50 menos 1. Então, o primeiro elemento sempre vai estar na posição 0 e o último elemento na posição tamanho menos 1. A mesma coisa aqui para a representação de um vetor cidades. Então, ao declarar o vetor cidades, nós temos posição 0,
até a posição 349, que é o tamanho menos 1. Também é possível fazer a declaração e inicialização de um vetor. Vamos pensar num vetor com os dias da semana. Então a gente já sabe quais são os dias da semana. Então esse vetor vai ser do tipo string, o nome dele vai ser dias, eu vou indicar que é um vetor, igual. O que nós vamos atribuir ao vetor dias? Abre chaves, fecha chaves com ponto e vírgula no final, e dentro dessas chaves nós vamos separar por vírgula cada uma das strings que a gente deseja ter nesse vetor dias, ou seja, as strings com os nomes da semana. Então significa que esse vetor vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ou seja, o tamanho do vetor dias é 7. Então o índice é a forma com que a gente manipula os dados dentro de um vetor. Então o índice indica a posição do dado no vetor. Cada valor armazenado no vetor é identificado pelo seu índice. O índice é uma variável do tipo int e é sequencial, iniciando sempre em 0. Isso nos lembra um contador, que inicia em 0, na próxima passagem vale 1, na próxima vale 2, na próxima vale 3 e assim sucessivamente. Temos aqui um exemplo de atribuição de valores de forma direta. Então temos a variável vetor notas, de 5 elementos. Então a primeira posição é 0 e a última 5 menos 1, 4. Na posição 0, eu vou inserir um valor 4,5. Na posição 1, valor 6,5. E assim sucessivamente. Para que eu possa armazenar os dados dentro do vetor, eu preciso indicar em qual índice do vetor esse dado será armazenado. Então, no índice 1 será armazenado o valor 6,5. No índice 4 será armazenado o valor 6. Aqui é um exemplo de atribuição de valores que, no caso, que são constantes em um vetor. Mas como caminhar entre as posições do vetor? Usando uma estrutura de repetição. Temos aqui uma estrutura de repetição, for, onde o índice i, que é o nosso contador, inicia com 0, enquanto ele for menor do que 5, que é o tamanho do meu vetor, e mais. Vou solicitar para o usuário, olha, digite a primeira nota e vou esperar a entrada. Essa entrada de dados vai ser feita na variável vetor notas na posição i. Na primeira passagem o i vai valer 0, vai ser armazenado na posição 0. Na segunda passagem o i vai valer 1, vai ser armazenado na posição 1. Na terceira passagem o i vai valer 2, vai armazenar na posição 2. E assim sucessivamente até chegar. Na última passagem o i vai valer 4 e o valor vai ser armazenado na posição 4. Quando o i valer 5, 5 é menor do que 5, falso, encerra o laço. Para imprimir os dados de um vetor, também é necessário utilizar uma estrutura de repetição. Então, temos aqui um outro laço, onde o i inicia em 0, enquanto o i for menor que 5, e mais. E vamos fazer o acesso aos dados do vetor usando a variável notas e indicando entre colchetes o valor do contador, o i. Temos aqui a representação das saídas. Vamos analisar um exemplo. Ler 10 notas, armazená-las em um vetor e imprimir as notas lidas. Para isso, vamos declarar um vetor para guardar as notas, vamos declarar o contador, vamos ler as notas no vetor usando uma estrutura laço, vamos imprimir as notas no vetor usando uma outra estrutura laço. Temos aqui o exemplo. Declaramos o índice, o contador do vetor, que é o i. Declaramos aqui a variável notas do tipo double, que vai armazenar 10 elementos. Temos aqui o primeiro laço, onde o i vai de 0, enquanto ele for menor que notas.length. O que é esse notas.length? É a mesma coisa se a gente colocasse aqui o valor 10. Essa propriedade do Java retorna o tamanho de elementos do vetor. Ou seja, retorna a capacidade do vetor. Solicito a entrada de dados e faço a leitura. Notas de i recebe a entrada.nextDouble. Depois, para imprimir um outro laço, o i inicia em 0 novamente para pegar o elemento da posição 0, depois o elemento da posição 1, depois o elemento da posição 2 e assim sucessivamente.
Enquanto i for menor do que o tamanho desse vetor, eu faço a impressão para imprimir notas da posição i. Ou seja, o que a gente tem que lembrar é que sempre que for manipular dados no vetor, temos que indicar qual é o índice. Indicamos o índice aqui na entrada e indicamos o índice aqui na saída. Vamos analisar um segundo exemplo. Encontrar o maior elemento em um vetor de 10 inteiros. Precisaremos fazer o quê? Declarar um vetor de inteiros de 10 posições, declarar um contador e uma variável para guardar o maior elemento, fazer a entrada de dados no vetor, uma estrutura de laço, pesquisar o maior elemento no vetor, ou seja, vou ter que pesquisar, comparar com cada um dos elementos dentro do vetor para encontrar qual é o maior. Imprimir os dados do vetor usando um laço e depois imprimir o maior elemento. Então declaramos aqui a variável maior, que vai ser a variável para a gente fazer a comparação, o contador i, o vetor números de inteiro de 10 elementos. Um laço para percorrer o vetor números, o i iniciando em 0 até o tamanho do vetor, enquanto i for menor que o tamanho do vetor, faço a entrada de dados. Números de i recebe a entrada lida. Bom, se eu vou ter que comparar os dados desse vetor, eu vou inicializar a variável maior com o primeiro elemento do vetor. Então, eu faço maior receber números da posição 0. Por quê? Números de 0 acessa o primeiro valor armazenado no vetor. Aí eu vou fazer um laço para fazer a comparação e encontrar quem é o maior. Então, esse laço vai percorrer o vetor inteiro, indo da posição 0 até o tamanho do vetor números. E aí eu vou perguntar, números da posição i é maior que o conteúdo da variável maior? Se for, a variável maior vai receber esse valor, que é números de i. Temos aqui, então, uma forma de encontrar o maior número dentro do vetor. Imprimam qual é o maior número e depois fazemos aqui um laço de impressão de todos os dados do vetor números. Então, números de i, fazendo a impressão de cada um dos elementos. Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixe uma mensagem no fórum temático da disciplina. Até mais!